Olá a todos, eu sou a professora Camila e na aula de hoje nós iremos falar sobre a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a falar de fato sobre a primeira lei de Mendel, não podemos deixar de citar e abordar o grande responsável por essa descoberta que foi Gregor Mendel. Então, quem foi Gregor Mendel? Johann Mendel, ele nasceu em 20 de julho de 1822 na Morávia, que até então era parte do Império Austro-Húngaro, e mais tarde foi incorporada à República Tcheca. Filho de um casal de agricultores, Mendel não teve uma vida de grandes luxos e contava com poucos recursos para investir em sua educação. Aos 21 anos de idade, ele entrou para o monastério da Ordem. Foi no monastério que Johann foi batizado como Gregor. Esse monastério é chamado de Monastério da Ordem de Santo Agostinho. Ele fica localizado na cidade de Brum. Nesse monastério, Mendel ele realizava uma série de atividades educacionais e teve acesso a uma ampla quantidade de livros da biblioteca do local. Ele também teve um mentor, e esse mentor, em 1851, ele resolveu enviar Mendel para um estágio de 2 anos na Universidade de Viena. Foi nessa universidade onde Mendel estudou física, matemática e história natural. E sem dúvidas esse estágio foi de fundamental importância para o desenvolvimento de seus trabalhos, uma vez que Mendel ele pôde ampliar seus conhecimentos sobre experimentação e matemática. Passado um tempo, quando Mendel retornou a Brum, ele ministrou aulas em uma escola local e, graças ao seu mentor, que construiu uma grande estufa, deu continuidade aos seus estudos, que foram iniciados em Viena. Vários trabalhos eles foram realizados por Mendel, porém, o mais importante deles, que garantiu o reconhecimento do pesquisador, foi o seu estudo feito com ervilhas. Os resultados dele foram apresentados em 2 sessões na Sociedade de História Natural de Brum em 1865 e publicados em 1866 nos anais dela. Apesar de ser um trabalho amplamente conhecido nos dias atuais, seu reconhecimento só ocorreu após 35 anos de sua publicação, quando pesquisadores, independentemente, redescobriram o estudo ao procurarem bibliografias para apoiar suas próprias ideias sobre hereditariedade. E uma coisa bem interessante é porque Mendel ele chegou a enviar seu trabalho para muitos de seus pares, incluindo Charles Darwin. Porém, Mendel não recebeu nenhuma atenção. Mendel ele acabou falecendo no dia 6 de janeiro de 1884, antes de ter o seu devido reconhecimento, antes de fato ele ser conhecido como o pai da genética. A primeira lei de Mendel, que é também conhecida como lei da segregação dos fatores, de uma forma simplificada, ela aponta que as características de um indivíduo são determinadas por estruturas chamadas genes, e elas são herdadas do pai e da mãe, sendo que metade vem de um e metade vem de outro. E Mendel chegou a essa conclusão quando ele realizou um experimento com ervilhas. Conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. As ervilhas que Mendel usou para o experimento são ervilhas da espécie Pisum sativa, o que facilitou seus estudos porque era de fácil cultivo, possuía um ciclo de vida curto e as suas características eram de fácil identificação. Cruzando as ervilhas, Mendel observou que ao longo das gerações, um par de ervilhas amarelas poderia gerar uma ervilha verde, mas que outro par de ervilhas amarelas nunca havia gerado uma verde. Com base nisso, observou que poderiam haver linhagens puras ou híbridas. Mendel ele queria elucidar o porquê de alguns pais verdes poderem gerar filhos amarelos e outros não. Ele também queria compreender como isso acontecia. Então, ele iniciou o experimento cruzando uma ervilha amarela pura com uma ervilha verde pura. E essa primeira geração, ela recebeu o nome de parental. Depois que ele fez esse cruzamento entre a ervilha amarela pura e a ervilha verde pura, o resultado foram que todas as ervilhas geradas eram amarelas. E deu o nome dessa geração de F1, que é uma geração de híbridos, pois possuíam parentais de diferentes características. Depois, ele cruzou dois indivíduos híbridos da F1 entre si, formando novos indivíduos
de uma geração F2. O resultado foi que Mendel obteve 3 ervilhas amarelas e uma verde. E ainda que a cor verde tivesse desaparecido na geração F1, ela reaparece na geração F2. É possível explicar o que ocorreu no experimento utilizando os conceitos mais básicos da genética. E aí os conceitos mais importantes da genética, ela entra nessa questão, que é sobre gene, indivíduos homozigotos e heterozigotos. Sobre a questão do gene, Mendel ele decidiu chamar de gene a estrutura que continha características de cor e que era passada de pai para filho. Antigamente, Mendel chamava de fatores, mas depois do tempo, esses fatores passaram a se chamar genes. Então, quando vocês verem alguma questão fatores, por exemplo, Mendel decidiu chamar de fatores a mesma coisa de genes, tá? Então, Mendel decidiu chamar de gene a estrutura que continha características de cor e que era passada de pai para filho. Ele observou ainda que uma característica deveria ser expressa por 2 genes, porque um indivíduo sempre herdava algo da mãe e do pai. Quando o gene herdado do pai é o mesmo que foi herdado da mãe, o indivíduo tem um par de genes iguais, homozigoto. Quando o gene herdado do pai é diferente do que foi herdado da mãe, o indivíduo tem um par de genes distintos, heterozigoto. Então, genes iguais, homozigoto. Genes distintos, heterozigoto. Tendo em mente essa questão da pureza das linhagens e par de genes, foi possível explicar os resultados do experimento. Mas antes disso, vocês têm que fixar e quem não se lembra, vai relembrar agora sobre essa questão do fenótipo e do genótipo. O genótipo ele se refere aos genes e o fenótipo às características físicas, morfológicas e comportamentais. E esses termos eles são de extrema importância para a compreensão do conteúdo, não só desse conteúdo, mas também de outros em que a genética é abordada. Então, vocês sempre que puderem fiquem relembrando sobre essa questão de fenótipo e genótipo e também de outros termos. Então, agora acompanhe o raciocínio. As ervilhas amarelas elas podem ser geradas de 3 formas. Cruzamentos de 2 amarelas puras sempre nascem amarelas puras. Cruzamentos de uma amarela pura e uma verde pura sempre nascem amarelas híbridas. Cruzamentos de 2 híbridas nascem mais amarelas. Já as ervilhas verdes só podem ser geradas por cruzamentos de 2 verdes puras sempre nascem verdes puras. Cruzamentos de 2 híbridas nascem poucas verdes. Então, um fenótipo, que é a característica física, ele pode ser expressado por mais de um genótipo, que é a característica da linhagem genética, que é quantos genes um indivíduo possui. Para quem não se lembra sobre o genótipo. Nesse caso, você deve ter observado que as ervilhas amarelas têm certa dominância em relação às verdes, pois toda a geração F1 é amarela, mesmo tendo os parentais verdes. Então, somando essas informações, podemos estipular que há genes dominantes, representados por letras maiúsculas, e genes recessivos, representados por letras minúsculas, sendo o gene Vzão, dominante, e o responsável pela característica amarela. Basta que haja apenas um dele no par genético para que sua característica seja expressada no fenótipo, ou seja, pode ser um genótipo homozigoto dominante, Vzão, Vzão, ou heterozigoto, Vzão, Vzinho. Também temos a questão do gene recessivo, sendo o gene Vzinho recessivo e carregador da característica verde, é preciso que o par seja homólogo recessivo, Vzinho-Vzinho, ou seja, deve haver 2 genes recessivos para sua característica se expressar no fenótipo. E uma atenção sobre essa questão das letras que eu falei, Vzão, Vzinho, a letra que se usa para identificar o gene é apenas uma representação. Você pode encontrar azão, azinho, 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 azão, azão, ou ezão, ezinho, ezão, ezão, ezinho, ezinho, entre outros. O que se mantém mesmo é a diferenciação do maiúsculo para o minúsculo, para indicar
se é dominante ou recessivo. Então, a letra que usa para identificar o gene é apenas uma representação. Vocês podem usar Czinho, Czão, 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 Czinho, Czão, enfim. O que importa mesmo é a diferenciação do maiúsculo para o minúsculo para indicar se é dominante ou recessivo. Aqui nós temos uma melhor representação do que foi falado anteriormente. Aqui nós temos uma ervilha amarela e uma ervilha verde. Os dois se cruzaram e nasceram filhos, nasceram outras ervilhas amarelas. Isso aconteceu por quê? Porque a ervilha amarela ela é Vzão dominante e a ervilha verde é Vzinho recessiva. Então, as ervilhas amarelas, aqui no caso a ervilha amarela, ela tem certa dominância em relação à verde. Mendel ele já pôde concluir, com base nos seus experimentos, que as características são transmitidas através dos genes, e cada característica é expressada por um par de genes. Cada ser vivo tem uma combinação de genes únicos somente dele. As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe, ou seja, um par de genes tem um gene que veio do pai e um gene que veio da mãe. Somente genes transmitem genes, não há outros meios naturais. Então, essas são as conclusões que Mendel pôde obter com base nos seus experimentos. Aqui nós temos um dos exemplos mais clássicos da primeira lei de Mendel, que é o albinismo. O albinismo é a anomalia genética caracterizada pela ausência total ou parcial de pigmentação. Isso está relacionado com a questão da produção da melanina. A melanina é o que define a cor da pele, dos olhos e dos cabelos. E a ausência desse pigmento e a ausência da melanina, pode dar resultados que são cores extremamente claras, que é o caso aqui de quem tem albinismo. Como nas ervilhas de Mendel, o caráter, no caso o albinismo, só vai se expressar nos indivíduos que forem portadores de dois fatores recessivos, azinho. Assim, um casal formado por um indivíduo normal, não albino, e um indivíduo albino terá todos os seus filhos normais, porém heterozigotos para o gene do albinismo. Então, o que vocês têm que entender é que o albinismo ele só vai se expressar nos indivíduos que forem portadores de dois fatores recessivos, azinho. Mas também tem o caso de casais que um indivíduo ele é normal e o outro possui o albinismo. Então, nesse caso, todos os filhos serão normais, porém heterozigotos para o gene do albinismo. Ou seja, eles podem ter algum filho com albinismo. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje. Então é isso e obrigada.